estava falando. Então começa aí a colheita. Essa fase do preparo é bem delicada e requer muita atenção por parte de quem irá fazer a colheita. Veremos alguns detalhes que nos ajudarão a conduzir uma colheita segura. Identificação. Deve-se tomar cuidado com a diversidade de nomes vulgares, populares ou regionais. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes aquilo para mim, que é uma planta que eu conheço com esse nome, às vezes lá no outro lugar a pessoa conhece ela, outra planta com aquele mesmo nome. E isso é uma coisa que toma muito cuidado. Por isso que se convencionou dentro da parte mais científica, assim que as pessoas fazem, é usar o nome científico da planta. Por isso que é importante, eu vou frisar muito, a gente vai ter um momento só para poder olhar sobre isso, que é estudar o nome científico dela. Porque é aí que você vai ter a garantia, a certeza de que é a mesma planta, né? E mesmo assim ainda não é 100%, porque ainda existe algumas coisas de variação do próprio nome científico, infelizmente. Mas é o mais seguro que a gente tem ainda hoje. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes aquilo para mim que é mastruz aqui não é mastruz lá. E às vezes... Não, que é a mesma coisa, é Santa Maria e mastruz. Mas tem gente que com o mesmo nome tem outra planta. E às vezes aquela planta não é boa, ela pode ser venenosa. Então a gente tem que cuidar com relação a isso. E aquela folha santa, também tá vermelha. Ah. Mas tem uma outra que eles chamam de arame. Que é diferente. Diferente. O aranto é uma coisa que serve para um determinado padrão, que é para tumores, tudo, né? E a folha santa, que eu conheço, é usada, às vezes, para o ouvido, é outro tipo de tratamento, né? Eu conheço ela por saião. Saião, aí outro não, isso. Mas aí cada uma tem uma denominação. Isso foi bem lembrado, e é muita confusão que se faz. Até na internet tem coisa explicando aqui, dizendo que é igual, e não é. E ainda bem que são plantas que não são veneno e que nem fazem mal, então não vai ser tão... Não são tão iguais também, né? São bem, mas é suculenta como todas são suculentas, da mesma família, né? Tá? Vamos lá? A coleta. A colheita pode ser parcial, raiz, casca, semente, flor, folha, fruto ou total. Vamos fazer uma planta que a gente colhe ela toda, que pode ser usada toda. Quem que diz uma? Moringa. Mastruz, usa todo ele, até os talinhos se usa. Salsa. Vamos lembrar do cerrado? O picão. Picão. A gente pode usar as folhas do angico? Alguém usa a folha do angico? Acho que não, acho que é só a casca, né? Alguém usa? Pode usar a folha. O princípio ativo está na folha também. Pode usar a resina do angico. Não, mas... Baru. Mas a gente vai ver depois, estudando do angico, aí eu vou ter que contradizer um pouquinho. Gente, vai ter muita contradição que eu vou ter que fazer com o que vocês falam, mas não é eu que estou dizendo, tá? Eu dentro dos estudos, aquilo que eu falei da bibliografia. A folha do angico, ela não é usada, ela é tóxica. Então, a folha. A gente usa a resina e a casca. Aí o barbatimão a gente só usa externamente, não usa internamente. Eu sei que deve ter gente que deve usar interno, mas aí tem que ser períodos muito curtos e muito específicos para aquela pessoa. Mas a gente usa ele externamente. Não sei o que vocês usam lá. O povo ali só dá risada quando eu falo. Qual que é a experiência de vocês? Não, o barbatimão ele usa a casca mesmo. A casca? Mas ele é bem forte. Então, dependendo para quem vai usar, se é para criança ou para adulto. Mas o barbatimão tem coisas mais específicas que eu quero mostrar depois na hora da planta dela, porque ela tem mais coisas, ela é mais ainda. Ela tem mais coisas ainda, mas vamos só para ter uma ideia. Então, olha só, a gente tem coisas que a gente usa e tem coisas que a gente não usa. Fala, Mauro. Eu estava olhando, voltando à experiência de manhã com cuidado. A Pedrosa. E ela falando até na hora de você extrair, você ter esse cuidado da relação com a planta. E a gente está cansado de ir no cerrado, já que a gente está falando de cerrado. Sim, sim. Né? A gente vê a mãe natureza, as árvores destruídas de tal forma, por exemplo,
uma planta que é da casca. O ser humano chega lá e descasca ela ao ponto de ela morrer. Mas aí eu vou te pedir uma coisa, nós vamos falar especificamente sobre isso, porque isso aí é uma coisa que Então tá bom. doeu em mim. A gente vai falar sobre isso aí, porque isso aí é uma coisa que... Só quis ligar um pouco que Não, ótimo. Não, só para te dizer que nós vamos ter um só exclusivo para a isso. experiência que a irmã estava Isso. colocando lá, né? O cuidado. Mas isso aí tá triste mesmo. Moringa. A gente tem aqui, nós vamos ver aqui no centro de formação, mas é uma planta relativamente nova que veio para cá, né? Que ela é uma planta que tem principalmente muita vitamina A. E a vitamina A ajuda para a visão, ajuda para uma série de coisas no nosso organismo. E ela está sendo considerada uma das plantas mais medicinais e com mais poder alimentício que a gente está tendo. Então a gente vai apresentá-la para o senhor lá em cima depois. Ela vai ter. Ela não é do Cerrado, é da Índia, ela não é do Cerrado, tá? Então, mas a gente vai mostrar porque realmente está sendo um destaque essa planta. E dentro da agrofloresta, mais ainda, porque ela está ajudando a criar, na agrofloresta a gente chama de criação, ela ajuda a criar, ela é berço primário das outras plantas. E ela cresce muito, e ela aceita muita poda, né? E aí a gente vai cortando e ela vai... Então, assim, uma planta fantástica. Assim é. Só que não é do Cerrado, tá? É uma outra... Hã? E que na internet a pirulazinha dela é muito... É milagrosa. É considerada planta milagrosa. Milagrosa, é. Só tem um porém, já que eu já entrei nela, não se pode usar moringa todos os dias, porque a moringa tem tanta vitamina que se você usá-la todo dia, você cria uma hipervitaminose, que também tem, a gente tem a falta e tem o excesso. Moringa não se usa todo dia. Cria cálculos e vai dando problema no rim. Então tem que... Gente, tudo é a dose. Depois a gente vai ver que não é só dose, a gente tem outras coisas, porque tem outras pessoas que fazem outros tipos de verificação que a gente vai também estudar sobre isso. A gente vai ter agora na próxima página algumas dicas que foram retiradas de 2 livros, que eu acho que tem gente que já conhece, que é do irmão Cirilo, né? E da Roseli. Não, tá aqui já, tá aqui. É só para explicar que várias pessoas falam de várias formas, mas esses 2 fizeram um resumo, né, daquilo que é interessante e é importante a gente estar vendo a hora de colher, da colheita de uma erva medicinal. Então vamos começar lá. Madeira. Casca e raízes, colher fora do tempo de crescimento e circulação da seiva, geralmente início de inverno. A gente tem agora algumas coisas que é quando a gente vai preparar um remédio. Porque assim, você está com uma dor na barriga, uma dor de cabeça, e você tem o seu canteiro de ervas e você precisa dele naquele momento para sarar aquela enfermidade, você não vai esperar o inverno para poder sarar. Então você vai lá, coleta a sua planta, faz o chá e toma. Aqui a gente está falando de preparo de medicações, então a gente vai ter momentos, vai ter a lua, vai ter a estação do ano, vai ter o momento de subida da seiva, descida da seiva, que eles chamam aqui, que tem a ver com aquele yin e yang, que os japoneses trabalham com isso, que é a energia em alta, a energia em baixa, tudo é a mesma coisa, só muda os nomes que vão sendo feitos. Então a gente vai se atentar muito a isso, tá? Porque senão a gente fala assim, poxa, eu tô com uma dor, agora eu tenho que esperar chegar lá o inverno para colher. Não é, isso é para a gente estar colhendo várias plantas, para quando a gente trabalha com muita gente, para a gente ter uma quantidade grande para estar distribuindo para a população. Então, tem que considerar aqui, ó, a madeira, a casca e a raiz, ela tem que ser no tempo de circulação dessa seiva, que acontece quando? No início do inverno. Então, no início do inverno, a gente vai coletar esse material para a gente poder preparar as nossas medicações. Esse é o ideal, é o que vai estar mais forte a energia da planta, mais forte vai estar o princípio ativo que vai estar circulando nela, certo? A próxima. Raiz, casca, flor e semente. Proporcionalmente, são geralmente mais concentradas, portanto mais fortes do que as folhas e a madeira. Logo, devem ser usadas em menor quantidade. Isso, acho que a maioria deve estar sabendo que os raizeiros sabem muito disso. A raiz, outras partes são bem mais fortes, então a gente tem que cuidar com a concentração menor, porque senão a gente também dá uma concentração muito alta da planta.
tá? E sempre, nunca esquecer que a dose é o remédio. Se eu uso uma dose alta, eu posso envenenar uma pessoa, né? Então eu tenho que saber isso também. E nós vamos também ver depois algumas dosagens que são preconizadas também, tá? Algumas ervas. Algumas ervas, como o mastruz, devem ser colhidas depois de terem sementeado. Todo mundo sabia disso ou não? Quando ele começar a dar semente que você colhe o mastruz, que é a hora melhor que o princípio ativo está mais em voga. Quando ele fica cheio de sementinha, né? Depois disso, ele já vai secar e aí vai cair. E o mastruz tem outra coisa, ele cai e ele mesmo já nasce ali. É muito difícil você plantar, né, Terezinha, um mastruz, ele mesmo se vem. E a gente tem que cuidar muito porque o mastruz ele está sendo em extinção, né? Porque ele é de quintal, ele nasce na... Sim, sim. E ele as pessoas estão passando veneno, então... Aí, ó, já é outro nome, né? Já muda a planta aí. Que bom, sinal que o terreno não está sendo posto veneno lá. Ele nasce em grama. Ele só não nasce quando a gente passa veneno na grama, né? Porque ele vai voando, vem o vento, joga, ele onde ele cai, ele nasce. Ele gosta de bastante umidade. Umidade, é. Meu pai na sala, ele foi a pasta para nós comer. Eu não gostava, não. Tem gente que usa com leite, né? Mas assim, o leite e o açúcar a gente não aconselha. Mas é tão gostoso. Aí, a memória afetiva, né? Tem triste memória. As flores. Devem ser coletadas quando estiverem bem abertas. Bem aberta. Então, quando ela tá bonitona, viçosa. Porque imagina só, quando ela tá toda bonita é quando ela tá no seu esplendor. Ela tá, né, com mais vitalidade. Quando tá aquela florzinha morrendo, ou então que ela tá começando a abrir, ainda não tá naquele esplendor todo. Então, por isso que a gente coleta ela assim. As folhas. As folhas ou plantas inteiras devem ser coletadas no início da floração. Isso, normalmente a gente espera quando ela começa a abrir as florzinhas, é que a gente vai coletar. É aí que está o momento dela ser coletada para ser mais ainda efetiva. Esse é o melhor momento de você estar coletando uma planta. Quando ela começa a florir, ela está nesse princípio. As sementes coletam-se depois de maduras e bem saudáveis, ou depois que a planta estiver seca. Isso todo mundo já sabe que isso é importante, precisa esperar que ela, né, esteja seca e bem saudável, para a gente poder reproduzir também ou para usar como medicação. As plantas... As plantas perfumadas devem ser coletadas no final da tarde. É isso que as pessoas não usam muito, né? Mas é feito, deveria ser assim, aquelas que são mais cheirosas, tipo o mastruz, que tem um cheiro forte, eles deveriam ser coletados mais no final do dia, porque aí a seiva tá em total na planta. Cascas, raízes. Isso, porque a gente tem que esperar se tiver molhar, porque fica umidade, daí ela também vai perder um pouco do princípio ativo. Então a gente nunca coleta em período de chuva, certo? Os frutos. Canudos e secos só serão colhidos depois de maduros. Aí é carnudos, tá? Porque fez errado. Carnudos e secos só serão colhidos depois... Hã? Por exemplo, um que a gente tem no cerrado, que é carnudo e seco, é o pequi. A gente tem que esperar ele cair do pé para depois a gente saber que ele tá bom para a gente poder usar, porque ele tá dentro de um endocarpo todo, né? Então é esse a gente esperar. Jatobá também, né? Também, sim, o baru se coleta no chão, né? Lá também coletam assim? Baru. Do chão, né? Porque senão a gente não tem para ter parâmetro de saber se ela pode ser colhida ou não. Você colhe e estraga a planta sem não aproveitar, né? Genipapo também. Genipapo, todos esses que tem as castanhas, né? Colher plantas. Vamos lá, continua aí para poder vocês acordarem cada um. Plantas adultas, limpas e saudáveis em locais limpos e sem contaminação. Isso, por isso que é bom você ter o seu próprio quintal, cuidar dele, tudo beira de estrada, né, na cidade, a gente coletar, porque a gente tem a poluição, tem a sujeira toda, com cachorro, com animal, então tem que cuidar disso também, tá?
Colher pela manhã, após secar o orvalho ou no final da tarde. Porque às vezes à noite serena muito, e quando você vai colher ela está molhada, então você espera sempre vir aquele sol um pouquinho mais ameno, que ele vai secar, e aí é a forma de coletar a planta para poder ter mais vitalidade também, esse princípio ativo. Meu sogro, se você for lá pedir para ele babosa, depois das 9, 10 ou na parte da tarde, ele não deixa tirar babosa. Sim, tem horário. Babosa se tira na parte da manhã. O sol nascer e você vai trabalhar pode colocar ela na luz. A babosa já tem outras características também, né? Que é a questão, aquela parte verde, aquela baba verde dela é tóxica, a casca é tóxica, você usa só a parte mesmo de dentro, que é a transparente, né? Que é ela que tem o princípio ativo, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Colher em dias ensolarados para facilitar a secagem. Claro, não colher na chuva, quando está com muita umidade, tudo isso vai estar interferindo também, né? Secar na sombra. Secar é sempre na sombra. Aqui é para não colher a planta úmida, né? Folhas. De flores, colher na lua cheia. Aí aqui já fala da lua. Então, na lua cheia que você vai ter a maior plenitude da planta, que é mais fácil estar colhendo as folhas e as flores, certo? Já as raízes são na lua nova, o ideal de se colher. São bastante critérios, mas isso é para quando a gente quer tem que estar uma coisa assim. Qualidade, é. As cascas. Devem ser raspadas e cortadas em quilos. Isso, o Mauro tinha começado, depois a gente vai falar mais, mas as cascas a gente dá só uma raspada nela e tira aquela parte fininha, tá? A gente não agride a planta, como a gente vai depois aprender. A secagem, igual você falou, lê aí. A secagem. A secagem deve ser feita à sombra e o local deve ser bem arejado. Isso, além de ser feita à sombra, você cobre, né, para não vir bichinho, nada, mas tem que ser em local arejado. E também tem que estar sempre revirando, né, porque senão você vai mofar, a umidade concentra e pode mofar. Então tem que cuidar muito com isso também. Vou voltar lá nela. Então a gente tem que cuidar muito com isso, tá? As raízes. Serão lavadas e cortadas em fatias bem finas. A raiz tem que lavar, porque ela está na terra, né? Então se lava a raiz e corta ela fininha para poder ser usado para extrair o princípio ativo. Remexer, como eu já falei, o material, né, para secagem. Triturar. Triturar as plantas secas com pilão ou manualmente. Isso, para fazer a tritura dessa planta para ela poder ser usada também. Plantas suculentas com talos aquosos, utilizar somente as folhas. Essa aqui vocês faziam? A gente usa as folhas, não usa o talo dela. Também é outra dica que esses autores estão colocando para a gente poder estar fazendo. Depois de seca, as plantas serão armazenadas em embalagens. Olha lá, quem falou hoje de manhã de garrafa, ó. Vidro, né? Papelão, quando a planta está seca. Em vidros escuros, de preferência, para evitar a luz, né? E mantidos em locais frescos e protegidos de crianças e animais domésticos. Então, o ideal é não usar plástico, né? Usar vidro e de preferência escuro. Se você não tem o vidro escuro, a gente passa um papel, passa alguma coisa para proteger, porque senão você perde também a vitalidade. Não, nada de plástico, né? A gente usa na farmácia o âmbar, né? Que é o vidro âmbar, aquele vidro escuro que você coloca para poder usar a medicação. Pode ver que as farmácias só vendem assim, né? Aquele vidrinho escuro, né? Por que a luz é prejudicial? A luz, ela vai fazer com que esse princípio ativo, ele vai se diluindo, porque você coloca ela igual na água, quando você vai coletar ela, você tem toda a radiação que entra, mas também como ela entra, ela também sai, então você vai perdendo isso. Vocês já viram falar em água solarizada? Que a gente põe no sol, né? Aí a gente vai usar a garrafa de vidro, né? Essa aqui é plástico, de vidro. Quando você usa a branca, ela capta mais, só que também tem que ser consumida rápido, porque senão você perde toda a vitalidade que você capta do sol. Se você usa ela colorida, tem gente que põe até papel celofane para colorir ela. Cada cor, aí vem também a questão da cromoterapia, tipo verde, saúde, aí você capta melhor e ela preserva mais o seu princípio ativo, mais a sua essência dentro.
Por isso, assim, é muito bom e a gente vai viajar, vai para um lugar, vai passar para mais gente, ter sempre, é uma forma de estar divulgando, mas o ideal mesmo seria que a gente tivesse as nossas próprias plantinhas, né? Ali próximo, né? Que é o que a gente tinha antes, né? Aí a gente não precisava fazer tintura, não precisava... Porque olha quanto protocolo que a gente tem que ter para poder fazer uma boa coleta de uma planta. E isso para ela conseguir manter as suas propriedades. Então, por isso que a gente divulga que sempre cada um tem a sua farmacinha plantada em casa, né? Esse é o melhor jeito que a gente tem de preservar. A questão de caráter envolvido aí, até na conservação dos alimentos, tem que ser conservado em objetos escuros, senão ele deteriora muito rápido. Muito rápido, é. Oxida, né? A oxidação é feita. Só ia lembrar que os vidros de perfumes bons, eles são caixa preta por dentro, né? Exatamente para preservar os princípios ativos, né? Guardar vidro escuro. Sempre os bons remédios, as coisas que você vai comprar de qualidade, sempre vem numa conservação mais dessa forma, né? Vem mais contido assim. É que assim, são vidros mais caros, né? A gente que compra, vê, os âmbar são caros para comprar quando a gente vai colocar medicação. E quando a gente vai fazer essa distribuição em larga escala, a gente acaba usando um material pelo custo mais barato, né? E aí a gente acaba usando, até porque você vai pegar e vai usar aquilo rápido, né? O problema é você guardar, manter. Por exemplo, eu tenho em casa, eu faço e a gente guarda fechadinho, mas assim, na distribuição vai naqueles vidrinhos de negócio que a gente faz lá, leitoso, aí não é vidro, mas é um plástico mais grosso, leitoso, porque a pessoa recebe e ela já vai usar. Só que aí vai interferir se ela deixar no sol, vai interferir se ela colocar perto de celular, então tudo isso vai dar interferência, né? É que a gente trabalha com o ideal e trabalha com o que é possível, né? Dentro da possibilidade. E dentro dos estudos, essas são o que mais se conserva o princípio ativo dela. Certo?